Bem-vindos a mais um ServiceCast. Hoje nós vamos tratar de um tema muito importante para o início do ano, né, para condomínios, que são os desafios que cada síndico, cada administradora possui, né, previsão orçamentária, essa parte também de assembleias, enfim. E temos hoje a presença ilustre do Gladson, da Forte Soluções, né, que é um síndico profissional há bastante tempo, ele vai já se apresentar para vocês, e a Ila Rangel, da Advanced, né, administradora também, experiência, assim, vai ser muito enriquecedor esse nosso podcast, pessoal. Eu gostaria de cada um se apresentar, por favor. Bom, eu quero agradecer ao convite, né, de estar participando desse podcast com a Service. É realmente gratificante a gente estar distribuindo o conhecimento que nós temos, né, que a gente vem adquirindo durante esse tempo e corroborando com o mercado condominial. Eu sou a Ila Rangel, sou contadora, sou CEO do Grupo Advanced, que é uma empresa, são empresas que são preponderantemente da área contábil e administrativa para condomínios, mas a área contábil abrange todo tipo de segmento, né? Mas a gente tem uma especialização forte na área condominial e junto com a administração condominial, certificado digital, enfim, tem várias soluções, recuperação de crédito, várias soluções que são aplicadas tanto para empresas comerciais como para condomínios. Você tem os dois nichos, né? Tem os dois nichos que se entrelaçam, né? Porque na Advanced Service, né, que é a empresa que é preponderantemente administrativa, ela usa todas as premissas da contabilidade, então estão intrinsecamente ligados. Então eu uso a contabilidade como base preponderante para tudo. Então nós já temos aí alguns anos aí de experiência, né, que vem fomentando bastante esse mercado. Hoje eu sou presidente da Comissão de Contabilidade e Auditoria Condominial pelo CRC Ceará, então é um cargo que vem também trazendo muito conhecimento para a área condominial, né? A gente vem participando aí de vários eventos, tem o nosso seminário todo ano que a gente traz para contadores, para síndicos, para administradoras, para as empresas do segmento como um todo, essa perspectiva de como a contabilidade pode ajudar na formação da melhoria condominial de uma forma geral. Isso é legal. Gladson? Prazer, agradeço também o convite, o Rodrigo, aqui está também com a Ila. Meu nome é Gladson Ney, trabalho como síndico já desde 2012. Nosso escritório ele atua também na área de síndico profissional, mas também apoio administrativo, contábil, controle de acesso, então todo tipo de solução voltada para o condomínio. Legal, bastante tempo, né? Desde 2012, a gente já caminhou um bocado. Legal, pessoal. Aqui a gente vai bater um papo, né, voltado realmente principalmente para vocês que têm bastante experiência, nessa ideia de início do ano, como é que funciona? Como síndico, eu sou um síndico antigo, eu já conheço um pouco, eu sou um recém-síndico, né? Como é que funciona também? Acho que essas orientações de vocês são bem válidas, né? E aí eu queria começar com a Ila, essa parte na administração, né, a documentação. Quais documentos e relatórios você considera essenciais para revisar ou atualizar o começo, né, ali do ano? O que eles precisam revisar? Documentação, o que precisa ser levantado, enfim, se tem algo nesse sentido aí para os condomínios. Na verdade, o que a gente tem como base é todo o histórico do ano anterior, né? A gente precisa ter um olhar criterioso para tudo o que ocorreu no ano anterior, né? Através de um demonstrativo, mês a mês, e daí a gente conseguir verificar se aquele condomínio ele teve todas as manutenções em dia, se ele participou de todas as efetivações que de fato um condomínio precisa para se manter, se os valores que foram arrecadados foram suficientes para mantê-los, né? Na verdade, que é um desafio. Que é o grande desafio. Se a gestão se preocupou de manter tudo organizado. E isso é primordial para fazer uma boa previsão orçamentária para o ano que está se iniciando, né? Sim. E eu tenho visto muito nos condomínios, assim, que a gente
tem recebido, né? Não só os nossos, né, que a gente já administra, mas em outros que estão chegando, que não tem essa preocupação, né? Isso não é algo que eles se preocupam muito. E aí, quando você vai fazer uma previsão orçamentária efetiva, a você não tem histórico, né? A disparidade de taxa fica gigantesca. Porque não, mas eu não faço aqui por exemplo, caixa d'água só limpo de 2 em 2 anos. Ou então pega o orçamento do seu Chiquinho, que sempre vai lá, que é o cara que sempre faz e não faz uma cotação. Às vezes o seu Chiquinho cobra muito mais caro com um serviço que não é tão eficaz, não tem um laudo, não tem uma qualidade. Não tem a expertise, né? Mas é o seu Chiquinho, que é gente boa, que faz aqui. E isso, gente, causa um grande problema, não só para as empresas que estão administrando, para o síndico, como para uma gestão inteira. E a gente tem que tratar o condomínio, é uma comunidade, né? São várias famílias morando no mesmo local e que, para isso, eles precisam ter uma confiança no serviço que está sendo executado em cada um deles, porque a gente está tratando de vidas, né? Sim. A gente está tratando de vidas. Então, para o início do ano, para se fazer uma boa previsão orçamentária, você tem que estudar o histórico do condomínio. Não só pegar ali as contas que foram efetivamente... Não é só número, né? Que foram efetivamente concretizadas e jogar para o ano seguinte com uma margem de tantos por cento que vai aumentar, que é uma perspectiva. Pode ser que aumente, pode ser que não aumente, mas que de fato tem que ser feito de uma maneira coesa, né? Com orçamentos, com previsões que são detalhadas. Legal. Obrigado. Gladson, né, assim, a ideia no início do ano, como nós falamos, os desafios, né, dos síndicos, assim, qual a tua visão nessa ideia de o síndico hoje, quais são os passos que ele tem que ter no início do ano também, né, para garantir essa gestão, a gestão eficiente, assim, que você, pela tua experiência aí? O trabalho do síndico, ele é muito coligado com a administradora, né? No caso, quando o síndico realmente ele se cerca de parceiros, de empresas para poder dar aquele suporte, porque o peso realmente que ele carrega é grande. Então, quando você consegue dividir isso com mais pessoas, principalmente com experiência, então facilita. Mas mês de janeiro ele vem já ainda com a bagagem de férias. Então, sim, é uma preocupação que a gente tem, muita criança dentro do condomínio. Então, a gente tem que equalizar realmente, como a Ilha falou, o financeiro, com relatórios bem definidos, então bem detalhado o que o condomínio tem de receita, o que ele tem de despesa, se ele tem um fundo de caixa, os condomínios que têm a contratação própria, se ele está com o fundo trabalhista também em dias, porque como a Ilha falou, a dificuldade que a gente tem quando chega no condomínio orgânico, né, que a gente fala que é aquele que é administrado pelo síndico morador, às vezes, ali que não tem muita experiência, né? Pronto, às vezes ele não tem nem um contador, ele gera os boletos lá na conta do condomínio e vai seguindo. Então, a gente vê disso. Ele previsiona o trabalhista, mas o trabalhista acaba sendo usado para ajeitar o portão, ajeitar a energia. Então, dá realmente essa bagunça. E quando a gente tem realmente o financeiro, revisar os contratos, não Sim. apenas por número, mas pela prestação do serviço. Então, hoje, uma dificuldade que eu sinto muito, tanto eu como síndico, como os síndicos que eu converso, tenho contato, é realmente prestação de mão de obra. Sim. Então, você tem que ter realmente ali cercado por parceiros que o contrato ele não seja muito só empresa, então que você também proteja o condomínio. Sim. Então, esse contrato ele tenha um valor justo, então, porque a gente sabe que também o contrato quando ele é muito baixo, a gente corre riscos. Exatamente. A gente vai falar mais na frente sobre isso também. Porque essa questão aí de prestação de serviço, né? Porque, na verdade, às vezes as pessoas fazem o comparativo de que vai muito no preço. Sim. Mas quando, principalmente vocês, né, administração, síndicos, sabe que tem que ter o valor do negócio, da prestação de serviço. Eu sei que não é fácil, né? Você tem que ter uma estrutura, você tem que ter um suporte por trás disso. Mas mesmo que pode haver, e naturalmente pode haver uma falha, mas é como é tratada essa falha, né? Então, esse ponto aí de escolher a prestação certa, o prestador de serviço correto, que você está junto ali, que você acompanha, né? Isso aí é primordial, né? É uma situação bem, bem delicada essa, porque
assim, falando sobre como a gente enxerga os contratos, né? Sim. Eu sei que condomínio, assim como até mesmo nas empresas privadas, você vai muito pelo valor, né? Sim. Mas nem tudo é valor. Ele não é só uma variável, né? São vários outros. Não. Né? E aí a gente tem uma situação, vendo os custos como de fato, você calculando os custos de fato de uma prestação de serviço, você sabe até onde aquela empresa consegue chegar. Sim. E às vezes a gente recebe, né, Gleison, uns valores assim, meu Deus, essa criatura vai ganhar dinheiro como? Né? De onde é que ele vai tirar esse dinheiro? Não faz sentido uma proposta nesses termos. E aí a gente vê muito isso também em portaria... Remota. Não. Portaria presencial. Em portarias. Por quê? Porque faz uma proposta com regime tributário X e uma proposta com regime tributário Y, onde esse Y não é... não se casa. Não é adequado, é contra. Aí aquele patronal não é pago. Aquele patronal não é pago. Meu Deus. Isso aí, gente, pessoal, gera um passivo para o condomínio. Pode ser que não chegue hoje, não chegue amanhã, mas um dia pode chegar. Porque o próprio KNAI que essas empresas utilizam tem uma vírgula que muda todo o contexto. Que faz uma diferença imensa. Né? Que muda o contexto completamente. Completamente. Então, aprendam a lei e a interpretar a lei como ela de fato é. Então, se existe uma vírgula que é exceto condomínio, está dizendo que a lei é para qualquer tipo de atividade, exceto, ou seja, não se aplica para condomínios. E aí é o grande problema. Como, só corroborando com o que o Gladson falou aqui, em relação às situações que o síndico passa, né, de ver, de ter essas informações, é preciso realmente ter muito cuidado. Porque tem síndico orgânico que quer fazer tudo para baratear o custo da taxa e aí não contrata um contador, não contrata uma administradora que tem aquela expertise, né, de fazer. E hoje os condomínios eles têm obrigações acessórias para serem entregues aos órgãos competentes, como a Receita Federal, sim, como a UE Social, como ao Serviço de Segurança do Trabalho, ao CREA, enfim, a Prefeitura. São vários, São né? vários, que se não fizer mensalmente, gera multa. E são multas altas. Na Receita Federal, a menor multa é R$500. E tem é a mínima, né? E tem condomínio que não sabe disso. Então já gera aí um passivo gigantesco. Quando vai ver, já está uma dívida, já está na dívida ativa, aí corre para os condôminos para explicar e vai explicar como. Como que você... Que é um dos entraves assim, que eu enxergo no condomínio, é isso, né? Quando você, como você falou, o síndico orgânico é aquele morador, inclusive eu já fui síndico no condomínio, e aí você não tem tanto conhecimento, você acha, somente gerar o boleto, fazer os pagamentos aqui e tal. Só que realmente tem que ter essa preocupação. E mais do que nunca, né, é a prestação de serviço também. Sim. Eu vou escolher quem? Eu tenho com esses custos, mas qual? Porque também tem isso, né? Tem aqueles prestadores. E quando o síndico está envolvido, eu enxergo muito que ele está envolvido naquele momento, mas ele é responsável por todo. Como você falou, é uma coletividade ali. Então, realmente, se tiver um problema, uma decisão errada, algo que eu fui pelo preço, não fui pela questão, eu não analisei todos os pormenores aqui, quais os benefícios realmente, por que daquele valor, ou por que daquele valor tão baixo, né? E muitas vezes o cliente chega assim na service e pergunta, mas por que está tão alto esse valor? O que você acha que está tão alto? Porque quando a gente fala isso alto, é por quê? Porque eu tenho uma prestação de qualidade, de serviço com qualidade, com atenção, o cuidado, de uma manutenção 24 horas rápida. Então isso aí a gente se preocupa muito. Gladson, eu queria ver contigo, nessa ideia, né, de início também, o que a gente pode, dentro dessa previsão orçamentária, né, de um condomínio, quais são os imprevistos financeiros, isso que a Ilha falou bastante também, mas o que você pode contribuir nessa linha também, nessa parte de imprevistos? É importante você lembrar isso ou ter esse cuidado, enfim. Primeiramente, Rodrigo, é interessante você conhecer ali o DNA do condomínio, porque
Embora às vezes a gente brinque que o condomínio é tudo igual, tem a briga do cachorro, mas não. Cada um tem ali a sua regionalidade, tem o seu DNA. Então, a sua cultura, né? A sua cultura. Tem moradores que são fervorosos com segurança, outros com lazer, outros com... Então, isso é... Então, o interessante é você conhecer realmente o condomínio, revisar todos os contratos, realmente, junto com a administradora, planilhar realmente baseado no seu histórico, ver como tá essas taxas de valorização em questão de aumento dos contratos que eles preveem. Fazer até a previsão, né, desses aumentos. Tem que ter essa previsão. Então, e tem que ter o extra. Não tem para onde correr, porque o síndico, as pessoas confundem muito que ele manda. Só que é o contrário. O síndico ele é mandado, porque ele é o executivo. Então, ele só executa aquilo que a convenção determina, o Código Civil determina, a Assembleia determina. Então, na verdade, ele é o que menos manda. Ele está executando tudo que ele está ali na convenção, enfim. Né? Isso. Então, o interessante realmente é que todas essas decisões sejam em Assembleia, porque mesmo que dê errado, então tem que se blindar para que realmente a decisão ela seja coletiva, não seja unilateral. E a gente conversa também que não só o síndico orgânico ele passa por problemas. Então, hoje você pode verificar os contratos, você pode consultar o CNPJ, pode pedir referências, mas isso não lhe blinda que você vai ter uma surpresa. Sim. Então, a gente vê muito isso, que a gente analisa contrato, a gente vai no endereço, a gente consulta referências, a gente vê serviços executados. E ainda assim... Mas por alguma falha, algum problema, por uma situação atípica como uma pandemia... Então, a empresa se desestrutura, o profissional perde prestadores de serviço. Então, realmente, você está blindado, está prevenido para que você consiga se sair dessas situações adversas. Legal. Que você não vai entrar nelas, é difícil. Eu acredito. Você tem que, realmente é como você falou, tem que ter esse extra ali, aquela reserva, aquele cuidado, né? Eu sei que quando a gente fala de financeiro e condomínio, muitos ficam ali no vermelho, né? Já está ali quase, porque queira ou não, sempre tem os custos que vão aumentando. E aí, uma das maiores resistências é aumento de taxa condominial. Né? Por que tem que aumentar uma taxa condominial? Porque tem os aumentos anuais, né? E uma coisa que a gente já vai falar, mas essa ideia de prestação de serviço que aumenta, então você tem que... Eu sei que o administrador, assim como o síndico, ele vai ali atrás do prestador de serviço, olha, vai ter esse aumento, quando é que vai ser? Aí, às vezes negocia um percentual, enfim, e aí tem que ter esse cuidado também, né? Porque quando você também vai ali no prestador e tira o sangue ali, talvez ele não entregue o que ele... Né? Porque isso exatamente. Também atrapalha. E aí, assim, eu queria ver quais são as dicas que você daria. Uma dica, olha, pessoal, eu acho que isso é importante nesse início do ano para organizar e apresentar esses orçamentos, nessa linha da contabilidade. Olha, isso aqui é importante vocês fazerem nesse início. Bom, eu tenho algumas considerações para fazer acerca desse tema. Ótimo. Vamos lá. Dicas são importantes, mas eu gosto muito de falar da dor. Exato. Porque quando você fala da dor, você exemplifica melhor e causa um entendimento maior para quem está sentindo a dor. Para quem está sentindo e quem está convivendo com aquilo. Exato. Eu queria até falar assim, para os síndicos mesmo, né? Que é uma briga que a gente tem como administradora com os síndicos, é o seguinte: se faz uma previsão orçamentária baseada nos preceitos legais, nas situações que precisa, em orçamentos e tal, e tal, e tal. Aí o síndico vai dizer assim: eu não posso aumentar a taxa de condomínio porque senão eu vou ser trucidado. Não é assim, Gladys? É o melhor. Hoje, assim, como eu também tenho o outro nicho, eu vejo de outra forma. Mas não, vou falando como síndico. Isso. Só que às vezes é porque você recebe a dor do morador. Pronto. Entendeu? Entendi. Você chega com um aumento, aí a primeira coisa que ele diz: rapaz, em janeiro, é o PVA, é a matrícula do meu filho, livro. São os mas livros. Isso vai ser... Sempre. Faz parte, isso. Né? Só que aí o síndico diz assim: eu não vou aumentar a taxa de condomínio. Porque eles já vão vir para cima de mim. Porque vão vir para cima de mim. Isso. Aí passa um ano na peia.
não aumenta. Vai fazer a sangria nos fornecedores, né? E aí, muitas vezes, não tem a entrega, como você bem falou, não tem a entrega como deveria ter, porque se o cara vai diminuir valor, ele vai diminuir em alguma coisa, ele vai diminuir o serviço porque ele vai compensar, né? Ele vai fazer essa compensação. Eu brinco com isso, quando eu chego num condomínio que eles me abrem lá o valor que eles estão pagando, né, e reclamam do serviço, aí eu olho. É um comparativo. Você está fingindo que está pagando pelo serviço e ele está fingindo que está te entregando. Sabe que é mais cego, né? Simples assim, né? A conversa é exatamente essa. Aí o síndico não aumenta, né? Nesse ano. Quando é no ano seguinte, aquele valorzinho que ele podia ter aumentado de taxa de R$10, R$15, vai para 40. E aí fica mais difícil. Porque a gente está no momento de inflação continuada. Então, gente, a dica, preste atenção. Quando tiver a previsão orçamentária, vejam os valores. E não adianta você tentar fingir que aquilo não é necessário. É necessário, sim. Porque aumentando R$10, R$15 hoje, né, nesse momento, não vai repercutir tanto assim no teu orçamento. Ao passo que no ano seguinte, se ele aumentar 40, vai repercutir muito. Se ele protelar isso. Se ele protelar. E quem pede realmente a taxa de condomínio é o morador. Sim. Porque quando ele pede para ter um serviço, um personal trainer, ele pede para ter equipamentos melhores para academia, ele pede para o condomínio disponibilizar a bola do campo, a bola do vôlei, a raquete do melhoria, né? O jardineiro. Pronto. Então, a taxa de condomínio é formada pela divisão das despesas. Sim. Então, cada vez que você pede um serviço, pede uma despesa, há o pagamento para aquilo. É verdade. Então, essa é uma dor muito grande que todos passam. Então, tanto passa o morador, como passa o síndico, como passa a administradora, como passa os fornecedores dos serviços. E aí a gente entra num círculo vicioso, onde cada um quer tirar de cada um, e, na verdade, quem vai sofrer com aquilo, de fato, é o condomínio. Então, o que eu falo em relação a essa dica? Procurem se inteirar do que realmente é necessário para o condomínio, né? Muitas vezes a gente vai fazer uma apresentação de previsão orçamentária no condomínio, aí o condomínio... Para que jardineiro? Aqui o zelador pode fazer isso aqui perfeitamente. Aí, às vezes, é um zelador, gente, para tomar conta de um contexto todinho, e o miserável ainda tem que ir fazer serviço de jardinagem, não está nem dentro do escopo de trabalho dele. Porque não quer pagar R$200, R$300 um profissional, um profissional fazer, entendeu? Não quer comprar um adubo, ou até mesmo não quer fazer uma revisão das máquinas de poda, de corte. De tudo, da academia. Sim. Quer pintar o meio-fio. Pintar a parede. É muito complicado isso. E outra, fazendo isso também, alertando já para o lado trabalhista, é um desvio de função. Sim. Daqui a pouco, esse profissional que está trabalhando para ti, ele pode se sentir sufocado e entrar com ação trabalhista dizendo que... Mais custos aí, né? Mais custos, que ele tá... E realmente ele está fazendo algo fora do escopo do trabalho dele. E ele não precisa nem cobrar isso agora. Ele tem 5 anos aí, depois que sair, para cobrar esse passivo. E aí eu falo, gente, olha, condomínio não é mais meramente uma atividade que qualquer pessoa pode exercer. Não é. Não é mais para ser tratado como algo caseiro. Também não é. Foi o tempo que a gente podia falar de condomínio como algo que era caseiro. Que você resolvia dentro de casa ali, né? Tem que ser profissionalizado. Hoje existem várias soluções para condomínio. Tem aplicativo, tem inteligência artificial, tem síndicos que são preparados, que estudam para isso, né? Que hoje em dia não é regulamentada a profissão, mas tem gente se preparando para essa atividade. Tem empresas especializadas em serviços para condomínios. Então, por que a gente tem que tratar como algo caseiro? Né?
A gente tem que tratar como se fosse realmente uma organização que tem que ter os direitos e tem que ter os deveres e tem que ter as obrigações e tem que ter o patrimônio. Outra coisa muito importante que eu acho nesse início e que eu não vejo em condomínios, a gente tenta implantar, inclusive a gente tenta implantar e há uma resistência, é o patrimônio do condomínio. Não tem Quais nada... são os condomínios que vocês conhecem que tem levantamento patrimonial? Poucos, muito poucos. Nem os novos não fazem isso. Então, entra a gestão, sai a gestão, e você não sabe o que é o patrimônio do condomínio. Você não tem como valorar. Importantíssimo isso, né? Importantíssimo, é o estoque. É o imobilizado do condomínio. É da cultura, porque não era feito, né? Porque antes o condomínio ele tinha um CNPJ para poder abrir uma conta, para poder contratar um serviço, só que hoje, como a Ayla falou, tá mudando muito rápido. Então, antigamente a gente falava muito, eu tenho uma responsabilidade civil e criminal. Só que hoje não é só isso. Hoje tem a fiscal, tem a tributária, tem... Então, realmente, o síndico pode ser um morador? Eu ainda vejo que pode. Mas o que é importante? É realmente ele ter o quê? Assessoria por trás. Sim. Para poder ajudá-lo a identificar realmente esse caminho certo. E ele tem que abrir a cabeça para isso. E abrir a cabeça. Porque é quebra de paradigma, né? Você tem que quebrar, você tem que entender que, olha, isso é necessário. Até porque a conta vai chegar. Se você não for protelando... E ele não quer saber se é profissional, se é orgânico, se sabia, se não sabia, vai cobrar. E uma das principais que eu vejo para o condomínio é realmente esse senso de que não é só com ele, né? Assim, isso acaba refletindo para todos os moradores. Quantas vezes eu já vi esse condomínio, a gente já está quebrado aqui, então a gente precisa... Até algumas soluções que a Service tem, que traz redução de custo, é por isso também, porque o cara já está ali no máximo, né? Foi protelando, quando viu, eu disse, não consigo, eu vou aumentar a taxa nesse valor. Então a gente tem que buscar algumas coisas dentro de uma redução que realmente seja necessária, mas que não reflita prejuízos, né? Ou seja, eu consigo reduzir isso, mas prestando um serviço de qualidade, assim, que no caso é portaria remota, enfim, outros serviços que nós temos, mas volta muito para isso, nessa questão de deixar por último, de não ter essa expertise de acompanhamento, né? E também agregar a questão da solução, de segurança, a questão de você ter ali junto, né, uma tecnologia, você falou uma tecnologia, aplicativos e várias coisas que hoje tem, e às vezes a pessoa fica com aquela cabeça fechada, né, de não querer evoluir, né? E tem muitos, viu? Tem muitos. Eu tenho um síndico que já é um senhor, inclusive foi reeleito agora essa semana. O telefone dele ainda é aquele analógico que... Startup, né? O 1100. A gente vai entrar na pauta 3. Exatamente. O 1100 não vê e-mail, não tem WhatsApp, né? E o extrato ele tem que ir na agência da Caixa Econômica para tirar. Rodrigo, eu fui em um condomínio que... Vive uma situação dessa? É porque a gente vê muito os condomínios... Porque a gente é procurado muito pelos condomínios mais modernos, mais novos. Sim. Né? Porque o pessoal já tem a cultura diferente. Já entra na pegada. Mas quando você começa a visitar esses condomínios mais antigos, então você vê que ainda tem muito. Muito. Por exemplo, eu fui em um condomínio que a síndica recebia taxa de condomínio lá no salão de festa, em dinheiro, em cash. Fazia o recibozinho. Meu Deus. A gente não imagina isso, né? E anda, mas hoje ainda tem. Você não imagina isso. Pronto, a gente pensa que não, mas tem, e não é uma quantidade pequena ainda. Não. São muitos. São muitos. Por isso que eu falo, abram a cabeça, porque não dá mais para fazer dessa forma não, gente. Não tem. É uma coisa que eu até ia, né, nessa questão da evolução, né? Porque como você hoje, né, Gladson, com essa parte de síndico, como é que você vê essa resistência dos moradores, né, para essas novas soluções? Como está tratando aqui, né? Quebra de paradigma. Que eu também acredito que às vezes não é só o síndico, né? Tem um síndico também, ele tem a primeira barreira ali que a gente... Mas às vezes o próprio morador também ele é muito resistente para essa questão. A resistência ela é natural. O que eu tento trabalhar é montar realmente ali um cronograma explicativo. Quando eu vou tentar inserir um sistema novo, algo novo, eu tento burlar ali o sistema para criar um teste.
Sim. Boto lá para eles utilizarem. Que é a experiência, né, dele. A experiência em si. Agora também, o que eu acho importante é não ter aquela migração imediata. Então, por exemplo, quando a gente fala em prestação de contas, antes a gente só tinha o quê? O livro. Então, hoje nós temos a prestação de contas no corpo do boleto, nós temos o aplicativo que mostra o resumido, que mostra o livro digital. Só que eu tento trabalhar isso em não substituindo, mas agregando. Então, eu vou inserindo e mantendo o que eu tenho. Vai mostrando as facilidades que ele está trazendo. Isso, né? mas eu mantenho o novo. Então, aqueles que se abrem para trabalhar com aquele novo, eles conseguem. Mas já aqueles que têm a dificuldade, que realmente tem aquela resistência muito grande, eu mantenho aquele padrão lá do livrinho lá, para ele chegar lá, folhear e olhar. Pegar no papel. Pegar, porque assim, é aquela coisa, você vai conseguir com alguns. E por incrível que pareça, Rodrigo, eu achava que a melhoridade é que ia ser mais resistente à tecnologia. Mas não. Entendi. Hoje, eu vejo nos condomínios que eles, quando chegam à tecnologia, eles têm a resistência, eles têm a dificuldade, mas eles têm uma vontade muito grande de aprender, de ver. E quando aprende são os maiores... Os que mais usam. Mais difundem, né? Que vão os que ali. mais usam. Exatamente. Aila, nessa parte de canais de comunicação, né, pela tua experiência, principalmente nessas divulgações, enfim, o que você recomenda para o síndico, né, o que ele utiliza ali na questão dos condôminos para ficar mais engajado? O que vocês usam hoje nessa parte da administração para se comunicar entre morador e síndico, enfim? Existem os aplicativos que são desenvolvidos, né, para essa comunicação. Está bem evoluído, né? Já. Essa comunicação mais efetiva. Por exemplo, o sistema que a gente utiliza lá, eles baixam, né, o aplicativo no celular, no computador, e ali eles podem fazer, por exemplo, uma ocorrência que não vai gerar conflito, porque não vai estar lá na portaria, aquele negócio, né? E muitas vezes nem querem ir porque vai se expor, então eles usam aquele aplicativo onde chega aquela ocorrência para o síndico diretamente e para a gente, para que seja tratado. Isso é fantástico. Excelente. Porque realmente não vai causar um problema. Esses grupos de WhatsApp, eu não sou muito a favor. Eu acho que gera muito mais conflito do que soluções. Grupos de WhatsApp, eu acredito que assim, a comunicação entre o síndico e os moradores deve ser aquele grupo fechado, onde só o síndico faz a sua... Exato, ele lança suas informações. As suas informações, deixa todos ali na mesma página, mas não cria diálogo. Né? O diálogo tem que ser pessoal. Exato. Hoje eu tenho alguns condomínios que eu participo do grupo, mas já fica acordado que lá eu não me manifesto. Então, eu estou ali porque você acaba uma reclamação que às vezes o morador não quer ali se intrigar com o vizinho, né, que é como eles falam. Então, acontece ali no grupo, então você consegue tratar ali pelos bastidores, entre em contato, ver como funciona. Agora, o aplicativo, realmente, como a Ilha está falando, ele veio muito com a questão da impessoalidade. Isso. Por exemplo, a ocorrência é uma situação, agora... Hoje, por exemplo, a gente já trabalha com as notificações via aplicativo. Sim. Então, você já pensou? Antigamente, você tinha que ou você ir, ou você colocar o funcionário. Então, você nunca sabe como está o dia daquela pessoa. Sim. Então, como a Ilha fala, a gente sente muita dor das pessoas, porque... São pessoas, né? São pessoas. Então, você imagina aí, a pessoa fez um aniversário, você excedeu um pouco, teve o barulho, teve a reclamação, e você vai entregar essa reclamação num dia que... Não está bem. Não está bem. Então, aquela pessoalidade ali, ela gera um atrito muito grande. Então, uma vez eu mandei uma ocorrência, ali uma notificação, e o morador me questionou. Olha, por que você não conversou comigo antes? Aí eu, olha, a forma que eu trabalho, ela é impessoal. Então, eu ajo da mesma forma com vários condôminos, e eu prefiro dessa forma porque eu não sei como o senhor vai receber essa tratativa. Da forma que o senhor recebeu, o senhor teve o tempo de receber, pensar, raciocinar, analisar, tá. E só depois o senhor veio conversar comigo e impessoal. Então isso previne muito atrito. Aí ele, não, Gleidson, eu entendi e realmente você tem razão. É diferente. É diferente. Então o síndico profissional hoje, eu não vou dizer que é porque ele estuda para aquilo, porque ele vive aquilo, mas é muita impessoalidade. Então eu cheguei em condomínios que trataram assuntos quando o síndico era o morador e foi um desastre. Porque vai muita na pessoa, confusão, né? Pronto.
leva pro pessoal, enfim. Ou se intriga. Isso. Então, eu levei o mesmo assunto e a tratativa foi diferente. Então, não é porque eu tenho mais conhecimento, não é, mas porque eu tenho uma impessoalidade. Eles não veem ali o lado A e o lado B. Sim. É o que a gente brinca no condomínio. Você vai na lei, né? Ali que enfim. Pronto, então eles não veem como aquilo ali, ele quer fazer aquilo porque é vontade dele. Não, eles entendem que realmente é a necessidade. Entendi. Verdade, é verdade. Então, assim, eu acho que a inteligência artificial também veio trazer muitas soluções. Sim. Engraçado, a inteligência artificial veio trazer soluções para a área humanizada. Isso. A gente sabe, hoje nós temos muito essa ideia da inteligência, que hoje na segurança em si está enraizada, né? Não só nas soluções de condomínio, um sistema de alarmes, enfim. E a gente bate muito na ideia de que ela complementa o que o humano faz. Ela te ajuda, por isso que ela vem para ajudar nessa. Mas realmente ela te dá um dinamismo maior, ela te dá algumas ideias e traz uma solução mais rápida. Antigamente, eu lembro, nas nossas soluções de portaria, a gente utilizava sensores. Hoje não, já é uma câmera que detecta ali e já puxa uma pessoa que entrou, 2 pessoas, cria aglomeração. A gente tem soluções assim que você identifica até a arma puxada. Então, isso realmente traz muita... E quem começar a realmente trabalhar isso, se sobrepõe. Porque, por exemplo, eu estava ontem dirigindo, né, indo para uma visita e uma outra síndica me liga. Gleidson, olha, o zelador está ligando que o condomínio está gastando muito saco de lixo, que os moradores não estão usando o saco, estão botando o lixo direto, eu preciso de um comunicado. Então você vai ali na inteligência, eu preciso de um comunicado para o condomínio, dessa forma, a inteligência entrega e você manda. Aí ela... Ixi, você já tinha isso pronto? Você vê, né? Entendeu? Então isso acaba realmente também vendendo o seu trabalho. Sim. Quanto mais rápido você entrega, então você é mais bem visto. Isso aí. E até ele vai se acostumando, né? Então, com essa ideia, não só, acho que quando você começa a se aproveitar, e aí, claro, tem sua correção, tem alguns itens que você colocou lá, identificou, mas ele te dá um norte, né? Ele te mostra. Por isso, e trazendo isso para a tecnologia, a gente consegue evitar muito, né? Antigamente o próprio sistema de alarme ele não conseguia detectar. Então, por quê? Porque ele estava vendo ali uma pessoa passando, mas se ele viesse, disparava através do sensor. Mas vamos chamar de detecção preventiva, porque nós temos soluções onde ele preventivamente já detecta uma pessoa lá fora. Ele não adentrou, ele não pulou o muro e disparou o sensor. Não, ele está lá, é um suspeito que está ali na frente. E que realmente a câmera, com a inteligência, ela já detectou. Olha, tem alguém aqui suspeito, dá uma olhadinha. Então, isso aí realmente traz uma solução para a gente, né? E uma segurança, né? E a segurança, que é primordial. A tecnologia, ela está atrelada à segurança, né? Isso é importante. E aí, Aila, assim, quais... Assim, a gente já está no finalzinho já dos blocos, né? Mas é importante, está sendo muito proveitoso, eu acredito, para os síndicos, administradoras e até para esses síndicos aí que tem que quebrar um pouquinho o paradigma. Mas, assim, as obrigações legais, assim, que você pode contribuir para aqueles nesse início de ano, né? Quais são as dicas para não perder prazos? Olha, pessoal, isso aqui no início do ano tem que ter isso, é importante isso também, enfim. Até o ano passado, né, a gente tinha a DIRF, que era obrigatório. O que é a DIRF? Todas as informações que levaram como base a retenção de imposto de renda retido na fonte, seja para pessoas jurídicas, prestadores de serviço, como para os síndicos e funcionários que têm imposto de renda retido na fonte. Com a reforma trabalhista, com todas essas situações que foram modificando, né, essa DIF agora está atrelada ao E-Social, a toda a parte de declarações mensais que, como eu falei antes, que o condomínio tem que ter. Ela sempre era no início do ano. Esse ano eu acredito que ela ainda vai ter essa situação, mas isso agora é mensal. Então, todos os meses o condomínio ele tem obrigações acessórias para serem prestadas junto às entidades, né? Até o dia 15 de cada mês, o condomínio ele tem que prestar duas declarações para a Receita Federal, que é a FD-REINF, que são de obrigações que estão retidas dentro das notas fiscais de serviço tomado,
e a DCTF Web, que junta essa informação e calcula o INSS também para mandar para a Receita Federal. Isso mensal, né? Mensal. O não envio disso, a multa é de pelo menos R$200 a R$500. Só em não enviar. Só em não enviar. A omissão já gera uma MAED que você já tem que pagar. Importantíssimo isso, né? Na hora que você envia, já gera a MAED, né? E Rodrigo, é porque realmente é o dinamismo. Acontecem, às vezes, situações porque a gente tem que se manter atualizado. Uhum. Sim. Então, o síndico hoje, ele tem que tratar do direito, da contabilidade, do tributo. Tem que entender de tudo um pouco. Ele tem que... Às vezes nem um pouco mais, como né? os moradores brincam, né? Ele tem que surfar na onda. Então, acontecem, às vezes, situações que você, às vezes, se pega pensando, rapaz, como isso... Aconteceu. Então, por exemplo, você pagar um funcionário no dia 30. Uhum. Teve uma fiscalização e o rapaz, vocês estão pagando no dia 30. Vocês têm que pagar na outra competência. Então quer dizer que o funcionário está recebendo ali no diazinho. Certo. Teoricamente, mas eu estou cometendo erro, eu tenho que pagar depois. Olha aí, tá vendo? Então, como ela falou, realmente, como a profissionalização em condomínio está muito grande, então a cobrança também aumentou muito. Então, você realmente precisa ter pessoas ali por trás que estejam... se atualizando, né? E é um grande problema. Tem outra obrigação acessória que essa eu vejo assim como uma preocupação muito, muito, muito grande. E que os condomínios não têm. E a INSS do síndico. Não, essa daí... eu nem ia falar dela. Eu ia falar do ISS. Serviço ali. Do serviço. Por quê? Vamos entender o que é o ISS. O ISS tem a obrigatoriedade de fazer um encerramento antes do dia 10, que no dia 10 você tem que pagar o tributo. Certo? Sim. E aí o que acontece? O condomínio em Fortaleza contrata um serviço no Maracanaú, no Eusébio, na Calcaia, em outro município. E aí acha que pelo fato de ter sido contratado lá, não tem retenção. O serviço foi prestado aonde? Em Fortaleza. Então tem que ser para... Tem que ser para o município de Fortaleza. Não, mas o meu prestador de serviço disse que ele já paga lá. Não preciso fazer nada aqui. Aí vai gerando informação. E vai gerando, e vai gerando, e vai gerando, e vai gerando. No final... No final, a conta tá enorme. E aí, ainda tem outro agravante. Aí vai para os síndicos que têm vários condomínios. Ou para aquele síndico que é morador e é empresário. Aquele síndico que é morador e é empresário, ele já tem acesso ao ISS pelas empresas dele com outro contador, com o contador dele. Ele não aceita, muitas vezes, passar o acesso do ISS daquele condomínio para a empresa que tá, ou o contador daquele condomínio fazer o encerramento, porque ele vai ver possivelmente as empresas que ele tem. Então ele não passa. E aí não vai fazendo nenhum tipo de movimentação. Poxa. Para você incutir na cabeça do síndico que é necessário, que ele pode passar somente a procuração daquele condomínio, sem que aquele contador tenha acesso às outras empresas, já tem passado aí muito tempo. E aí, Gladson, o que me preocupa também, sabe o que é? A ignorância de certos contadores, que ainda dizem isso. Não passe não, porque vão ver a sua movimentação. Mas hoje a gente ainda entendeu? tem... Desconhecimento, né? Desconhecimento. Além disso, a gente tem também o problema grande da briga entre os municípios. Sim. E isso tem prejudicado a gente porque cada município tem a sua tributação diferente. Então, por exemplo, o mesmo serviço que é prestado no município X e vai para o Y, em a nota, o ISS tem que ser retido. No outro, não tem que ser retido. Aí você... E ainda vou além. Eu vou puxar aí a sardinha para a Service. A Service, em alguns municípios... Presta um serviço naquele município. E tem então, que a nota ser é para aquele... Exatamente. Só que aí quando a gente vai lá para o serviço de portaria remota, eu tive esse problema.
o serviço, embora ele esteja no Eusébio, mas ele é remoto, ele está sendo prestado em Fortaleza. Tem equipamento no Eusébio, mas o serviço está em Fortaleza. Até entender então, isso. Então, até mesmo os contadores às vezes dão um bug. Eu ligo, amigo, como é essa situação? Aí ele, não, pera ainda, aí eu vou consultar aqui o tributo aqui da cidade tal, mas é porque realmente... Você tem que ir mais a fundo para... É dessa forma aqui. Isso, mas... É como eu estou dizendo, às vezes, né, o município está ali querendo aquela arrecadação, então essa briga gera também esse tipo de situação. Gera um desconforto, mas a gente precisa, não só o síndico ou a administradora, mas também os contadores, eles precisam estudar como é um condomínio. Quando a gente faz... O primeiro evento que nós fizemos no CRC para a contabilidade condominial... abriu a mente para alguns contadores. Eles não enxergavam o condomínio como uma possibilidade de negócio. Porque não entende. E aí tem certos contadores que não conseguem alcançar ainda o que é a vivência condominial. Acha que tem que levar do mesmo jeito de uma empresa comercial e não é. Totalmente diferente. As soluções são diferentes, os critérios são diferentes. Né? Até a convivência, né? A estrutura contábil é diferente, embora esteja sendo regulamentada pela ITG 2005, né, que está já no CFC, a gente participou ano passado da elaboração dela. Então, é necessário estudar. A gente vive numa situação constante de aprendizado. Evolução não constante. dá para você tratar como você tratava há 5, 10 anos atrás. É diferente. Todo dia tem uma situação, novidade, uma né? novidade diferente. E o INSS do síndico aí é uma briga grande, né? Aí a gente tem que marcar um outro podcast só para falar sobre isso. Só para falar sobre isso. Pessoal, assim, é muito conteúdo valioso, né? Porque realmente, e é como você falou, tem vários outros, mas a ideia nossa era justamente, que eu acredito que a gente conseguiu entregar, que é a ideia de trazer no início do ano quais são as principais dicas, o que você realmente tem que se preocupar, o que você deve fazer, o que você não deve fazer. Isso é muito importante. Mas para a gente finalizar, qual é a dica que você dá, um segredo ali? Diz, olha, uma dica de expertise da gestão condominial, enfim, as palavras finais ali. Ó, pessoal, final do ano aí, fiquem atentos a isso, para a gente encerrar aí. O que você acha? Rapaz, Rodrigo, a gente acabou falando tudo, né? Falou muita coisa. Mas assim, a dica que eu dou realmente... O principal ali que você acha, isso aqui, pessoal... É conhecer realmente ali o condomínio, é ter realmente... Principalmente o que eu digo muito os parceiros que estão com você. Porque se você tem uma empresa, como ele está dizendo, que é especializada na contabilidade para a parte financeira, você tem um jurídico que entende da área condominial. Então, se você tem ali um prestador de serviço da parte de manutenção que vai te entregar e te deixar ali tudo funcionando, então realmente vai ficar mais fácil. E que as pessoas percam o medo. Como eu falei, a gente brinca muito que eu tenho minha responsabilidade civil, criminal, mas se você parar para pensar, eu como pessoa física, eu tenho essa responsabilidade. Também. O contador tem essa responsabilidade, o frentista tem essa responsabilidade, então em todo nicho de trabalho você tem a sua responsabilidade. Verdade. Então, realmente, se você quiser ingressar nessa área, focar, realmente ler muito. Estudar, né? Estudar, buscar realmente os profissionais ali para lhe dar o suporte, que já tem um tempo de serviço, que entendam realmente da dinâmica da situação e tratar com pessoas. Gostar de tratar com pessoas. Sim. Isso... Verdade. Vai. E aí, Aila? Dicas aí importantes? Eu acho muito importante isso que o Gladson falou. E, de fato, gente, conhecer cada condomínio, que cada condomínio é único. O que aplica no condomínio A pode ser que não seja o que vai se aplicar no condomínio B. E participação dos moradores na gestão é fundamental. Porém, ela não pode ser tratada assim como se fosse uma imposição para o síndico fazer, né? O síndico ele tem que ter autonomia
de trazer as melhores soluções, porque ele é o responsável. Se ele está ali, é porque ele foi eleito. Depois ele vai ser cobrado. E ele vai ser cobrado. Então, eu acho muito preocupante quando assim, existem os moradores que querem participar ativamente da gestão e, na verdade, causam muito conflito. Então, é importante cada um saber o seu papel. Exatamente, isso é sabe? importante. Eu acho que cada um tem que saber o seu papel para que a coisa flua harmoniosamente e alcance o objetivo necessário, né? Sim. Que de fato precisa ser feito. Porque é muito ruim você estar num condomínio onde todo mundo quer falar ao mesmo tempo, onde ninguém se entende, onde todos se cobram, ninguém assume responsabilidade, porque não tem como, porque cada um não sabe qual é o seu papel dentro Cada dele. cabeça é uma sentença, eles acham que, não, eu sou certo, o outro também tá. Todos são proprietários, não é verdade? Todos são proprietários, mas se existe um cargo que foi eleito para gerir aquilo ali, ele tem que ser respeitado. E esse é um dos maiores gargalos. Completando o que a Ilha falou, tá aí uma das atribuições iniciais, porque realmente no início do ano é quando aumenta realmente o nível de eleições, prestação de conta. Né? Tudo. Então, sempre que tem eleição em condomínio, a gente costuma pedir uma reunião com os novos para justamente explicar isso. Olha, função do síndico, função do subsíndico, atribuição do conselho, para poder cada um entender até onde vai. Quais são as funções, suas atribuições, até quanto ele pode contribuir. Sim. E isso explicar também nas assembleias, porque às vezes você joga ali, dispara eleição para síndico. O cara, quando lê aquilo, quem é o doido que vai querer isso? Só que, realmente, às vezes, falta a instrução, a orientação. Olha, você vai trabalhar dessa forma, você vai ter o apoio da empresa X, você vai ter aqui o prestador Y trabalhando com você. Então, às vezes, isso muda. É verdade. E um jurídico também voltado para a área condominial é de suma importância. Você acompanha ali, né? Porque ele vai te orientar bastante. É muito conflito. É muito conflito. E aí o advogado, né, o jurídico, ele tem que ser pelo condomínio. Que muitas vezes a gente vê que tem um jurídico no condomínio, mas o jurídico ele está voltado para outra pessoa ali que não tem. Já mais direcionado. Já né? mais direcionado. Então, é uma dica que a gente dá. Gente, olha, os prestadores de serviço, seja ele jurídico, contábil, administrativo, síndico profissional, ele tem que trabalhar para o condomínio e não para A, B ou C, o morador X, Y, Z. Não, é para o condomínio. Isso tem que ficar muito, muito evidente. Muito claro, né? Porque senão causa problema. Isso aí essa troca, né, esse conhecimento aí que é muito maravilhoso, assim, porque você vai, a ideia nossa do podcast, pessoal, é justamente essa, né, de trazer essas informações, essas dificuldades, essas orientações, porque quando você está iniciando, muitas vezes, mas como acho que é só isso, é só boleta, realmente é uma responsabilidade muito grande. Mas nós estamos encerrando, só queria que vocês fizessem, a gente chama do jabá, né, então, e aí quem segue, onde é que eu sigo, redes sociais. Pessoal, nosso trabalho é esse, nossa prestação de serviço é essa, acho que é importante. A Ilha, Gladson, né? Enfim, fiquem à vontade. Bom, vou fazer o meu jabá. Jabá, tem que ter. O Grupo Advanced, ele pode ser encontrado nas redes sociais através do @Grupo Advanced. Lá a gente tem as informações tanto para empresas, né, de vários segmentos, principalmente a gente tem uma expertise muito grande em supermercado, farmácia. Aí, olha só, né? Você vê, legal. Supermercado, farmácias. E assim, o varejo e o atacado, né? Mas o nosso maior volume é atacado, de verdade. Isso na Advanced de contabilidade. Certo. A Advanced Service, né, que já é mais voltada para a área condominial. Então, como eu falei lá no início, né, a Advanced Service ela é uma empresa de administração, né, trabalha com administração, com soluções administrativas para os condomínios, mas voltada nas premissas da contabilidade pura. Em si. Então, assim... Contribui muito com o síndico também, né? Pronto, é diferente, porque na maioria das administradoras ela tem a contabilidade terceirizada. Sim. Então, no nosso caso, ela é específica, é intrínseca, está lá dentro.
né? Então a gente tem o departamento pessoal, a gente tem o fiscal, a gente tem a própria contabilidade, a gente tem a administração, tem o certificado digital que a gente faz lá, então assim o síndico não precisa ir procurar, então a gente já tem um controle, olha, vai vencer o seu certificado, tal, então tá tudo aqui, legal, tá tudo legal. Nesse contexto. Nosso escritório já tem mais de 16 anos de fundado, né? O escritório, né, meu povo? Porque a Ilha aqui a Ilha já tem aí uma boa quilometragem aí de trabalho. E a gente fica ali no Itaperi, na Avenida Silas Munguba 800, sala 201, a 204. Nós temos algumas salinhas lá para acomodar. Se quiserem fazer uma visita, fiquem à vontade. Se quiserem nos contratar, fiquem à vontade, né? A gente tem aí a rede social e tem o telefone também, o 3265-6200, que pode entrar em contato com a gente e será um prazer recebê-los. Se alguém quiser trabalhar também com a gente na área contábil, somente contábil, estamos aqui à disposição. Que bom, e aí, Gladys? E aí, Rodrigo? Nosso escritório está aqui no Cambeba, né, no prédio Quartier. A gente pode também ser encontrado pelo nosso site, que é fortesoluções.com, ou então Soluções Forte no Instagram. Então, a gente trabalha, repetindo, nesse nicho, voltado junto com o síndico. Então, a parte administrativa, então, a parte jurídica. Eu tive realmente aí a sorte de conseguir um jurídico que fica comigo dentro do escritório. Então, perfeito. Isso é importantíssimo. É como a Ilha falou, quando você tem alguém que está voltado para aquela área, a visão dele é diferente. Sim. Da mesma forma que eu digo que a minha visão é diferente, porque o meu negócio começou quando eu virei síndico de onde eu morava, e eu notava que quando eu pedi um serviço da administradora, por ele não estar no local, não sentir a dor, ele me entregava diferente. Então hoje eu consigo ter a visão de morador, né, de condômino, de síndico, de administração em si, e flutua ali na contabilidade. Você cria toda a experiência, né? E tem... Pronto. Que então, bom, cara. Quem também quiser ir trabalhar com a gente, então virar parceiro, né, Rodrigo? Exatamente. A gente aproveita esses momentos, né? Acho que é importante, pra né? fazer o jabá mútuo, né? Essa ideia do Service Cast, pessoal, é isso aí, né? É troca de conhecimentos, de parcerias, né? Eu acho que todo mundo, assim, a evolução vem muito disso, né? É o nosso nome, a Service fez 50 anos ano passado, então é uma empresa com know-how de segurança, a parte de soluções realmente, e aí a gente está nesse ano voltando realmente para soluções para condomínio, com tecnologia, com segurança, com várias dicas também. E o ServiceCast vai estar, nós vamos estar trazendo outros parceiros como vocês, enriquecendo mais essa área condominial, né, trazendo não só a segurança em si, mas também essas dicas aqui que são super valiosas. A gente agradece muito, estamos sempre à disposição. Pessoal, muito obrigado também. E é isso, até o próximo podcast. Nós que agradecemos. Até o próximo. Obrigado. Tchau, tchau.